Ganhar uma medalha? Conquistar um troféu? E receber uma premiação em dinheiro pelo bom desempenho em uma competição esportiva. Mas será que todo este talento depende apenas do atleta ou é necessário algo mais? Thiago Gelinski faz parte da geração de atletas que tem esse algo a mais. Uma equipe interdisciplinar de apoio. Além da tradicional presença de um treinador, que o ajuda a aprimorar a qualidade técnica dentro de quadra, Thiago conta com o apoio de nutricionista, fisioterapeuta, médico do esporte e preparador físico. É uma segurança, né? Você ter o acompanhamento do médico, toda vez que tem algum problema, seja ele físico, seja ele até fora da quadra, né? Com o psicólogo mesmo, o nutricionista. Com o passar do tempo você vai entendendo mais, então a tua experiência vai te tirando um pouco, né? A dependência do nutricionista, por exemplo, mas ele tem sempre que estar ali para não te faltar as energias diárias, né? Senão te afeta o rendimento aqui. O médico também, não precisa nem falar a importância do médico, né? Thiago é acompanhado pelo nutricionista da equipe, Brian Cordeiro. Ele explica por que é importante uma atleta de voleibol ter este tipo de orientação. Ele tem alguns riscos relacionados a uma perda de performance. Por exemplo, um atleta de alta performance, vou dar o exemplo do vôlei que a gente vivencia lá. É um atleta de alta performance que treina em quantidade muito grande, mas se ele não tiver um bom acompanhamento nutricional, ou às vezes até ele ser resistente a isso, ele pode ter excesso de peso, um ganho de peso acima do que ele deveria. O que isso pode trazer de prejuízo para ele? Fora estética, a gente não se preocupa com estética na performance, mas a gente se preocupa com sobrecarga articular, por exemplo. Um excesso de peso para um atleta de vôlei que salta o tempo todo, ele está sobrecarregando a articulação. Então ele corre muito mais risco de ter uma lesão, uma fratura por estresse, uma lesão articular, tá? Ou até mesmo uma lesão muscular por esse excesso de peso. Assim como o vôlei, outros esportes também são disputados em equipe, como futebol, basquete, handebol. O time é um só. Cada atleta tem uma personalidade diferente que pode influenciar no trabalho conjunto. É nessa hora que aparece a psicologia esportiva. Há cerca de 10 anos, a mestra em psicologia Andréa Pesca orienta em Florianópolis atletas que competem em equipe. Com base no trabalho em que exerce, com ênfase na psicologia esportiva, ela afirma que no esporte o emocional faz a diferença. O nível técnico dos atletas ele está muito semelhante e o que vai se diferenciar é a sua preparação psicológica, o seu emocional, né? É o controle que ele tem naquele momento, naquela jogada, a cada ponto ou a cada manobra que ele precisa fazer, dependendo do esporte dele. Vitórias e derrotas fazem parte da carreira de qualquer competidor, seja no esporte coletivo ou individual. O difícil é saber administrar uma perda e evitar que ela influencie no seu desempenho. A gente procura trabalhar ele de uma forma igualitária, né? É claro que nós vamos sentir mais com a derrota, é óbvio, não tem como, as emoções são completamente diferentes. Mas como é tentar trabalhar igual? É fazer com que eles avaliem de maneira semelhante tanto a vitória quanto a derrota. Que avaliações são essas? Quais são os pontos positivos que eu tive na minha vitória? Quais são os pontos negativos que eu tive na minha vitória? E a mesma coisa para a derrota. Por quê? Porque toda derrota, com certeza, tiveram pontos positivos naquele jogo. O triatleta Hugo Eduardo é campeão catarinense do ranking de 30 a 34 anos e revela que mesmo quando tem um bom desempenho nas provas, fica irritado. 90% das provas que eu fiz na minha vida, eu saí irritado, entendeu? Eu saí, não saí bem da prova, saí que faltou bastante coisa. Eventualmente faltava e eventualmente não, eventualmente eu tinha feito a prova da melhor forma possível, de acordo com as capacidades que eu me encontrava naquele momento.
mas mesmo assim não era o que eu queria, então eu saía meio puto mesmo. Na carreira, Hugo não tem o apoio da psicologia do esporte, mas conta com um grupo interdisciplinar que envolve um cardiologista, nutricionista e uma grande vantagem: ele também é fisioterapeuta. Eu gostava muito de fisiologia, de anatomia, queria saber o que acontecia no corpo, como é que eu podia fazer para melhorar ou para não deixar estragar, etc, etc. Eu vi que a fisioterapia se encaixava mais do que eu estava precisando. E eu entrei mais por causa do gosto e lá dentro eu acabei utilizando como benefício próprio. A falta de grandes patrocinadores faz com que o atleta use recursos próprios para garantir o atendimento interdisciplinar. Eu tive um acompanhamento médico, mas custeado, lógico, que por ter plano de saúde eu conseguia fácil, só que chegou uma hora que o plano de saúde me cortou. Ele falou, se não tem problema cardiorrespiratório, tu não precisa fazer teste de esteira. A falta de recursos próprios ou patrocinadores é um problema que impede, na maioria dos casos, que os atletas tenham um apoio interdisciplinar. A jogadora de hóquei de grama, Mariana Barreto, vive essa realidade. Pratica um esporte pouco conhecido no Brasil e sente dificuldades na hora que precisa do apoio de outros profissionais. Com certeza, eu acho que qualquer time, né? Quanto mais patrocínio, mais consegue elaborar o clube, ter lugar melhor para treinar, ter uniforme, ter profissionais que ajudem, que sempre é bom, né? Já o atleta de voleibol, Thiago Gelinski, tem toda essa estrutura de apoio dentro do próprio centro de treinamento, sendo um diferencial na carreira dele. Aqui na CIMED a gente não tem um psicólogo dentro da equipe, mas eu tenho certeza que se alguém precisasse de um acompanhamento mais direcionado para isso, eles disponibilizariam isso. Mas tem tudo aqui, tá uma estrutura dentro da CIMED, eu falei, é a antiga CIMED, hoje é Imperatriz, né? Mas a gente tem tudo que a gente precisa aqui. Muitas vezes, quando o atleta treina sozinho, chega ao overtraining, que é o excesso ou até mesmo o mau planejamento desse treinamento. A presença de um educador físico é fundamental, pois este profissional é o treinador. É quem vai aprimorar e lapidar pequenos detalhes e gestos, garantindo sucesso nas competições e saúde. Quando se fala de atleta, o risco é ela entrar em overtraining. Então, como ela vai fazer por conta e ela não conhece o limite, às vezes não sabe montar uma planilha de treinamento, onde ela vai distribuir adequadamente as valências físicas a serem trabalhadas, a carga do treinamento, ela entra em overtraining muito rápido. E aí, entrando em overtraining, ela vai ter vários problemas de saúde, problemas sérios, que ela pode carregar para a vida inteira. Hoje, Ivana Reim lidera uma equipe de personal trainers e instrutores de pilates. Mas no passado, foi sucesso como atleta de marcha atlética. Recordista americana, campeã brasileira e no nível mundial ficou em 20º lugar. Estas foram suas maiores conquistas. Ela conheceu de perto a importância do apoio interdisciplinar. Se você pensa grande, você não pode se achar o super-herói e o único que consegue resolver as coisas. Você precisa de ajuda. Não tem como. Isso, para mim, é em qualquer segmento. Se você tem um sonho maior, você vai precisar de mais pessoas envolvidas. Então vai ter que ter um psicólogo, porque a parte emocional é uma parte que bate muito. Da mesma forma, nutricionista, hoje a gente tem uma variedade muito grande de nutrientes, de alimentos, né? Lá na hora da prova, aquela pessoa que estiver mais preparada com todos os detalhes, com certeza vai ter uma diferença muito grande. Foi com esse pensamento que Paulo Henrique Veloso, 31 anos, procurou a assessoria de um educador físico. Como sempre teve uma paixão pelo esporte, o engenheiro civil praticava corridas sozinho. Com o passar do tempo, notou que estava adoecendo sempre que fazia uma prova ou uma corrida mais longa. Isso foi decorrente da falta de uma planilha de treinamento e de um acompanhamento mais eficaz. Porque quando não tinha essa orientação do profissional, acho que a gente acaba fazendo um volume muito alto, então além do que precisa para melhorar a performance e além também do ideal para a saúde, né?
O preparador físico Ricardo Brandi explica que tanto o atleta de alto rendimento quanto o amador precisam da supervisão do profissional da educação física. De maneira geral, toda pessoa que busca prática de exercício físico, de atividade física, ela deve ter como acompanhamento profissional de educação física ou preparador físico, né? Não só o atleta de alto rendimento, esses já têm por si só, pela característica do esporte, né? Mas um atleta amador também necessita ter um acompanhamento e a prescrição do exercício que ele vai realizar sendo feita por um profissional da área. Já o Dr. Gleicon Michels, especialista em medicina do esporte, atualmente diretor técnico do IGM Clínica do Exercício e diretor-geral do Instituto Dr. Gleicon Michels, afirma que as pessoas que vão ingressar na atividade física devem passar antes por uma avaliação médica. A gente recomenda isso, o próprio American College of Sports Medicine, que é o órgão máximo da medicina do esporte no mundo, né? Então, a maioria das pessoas da área do esporte se referencia ao American College, ele recomenda sempre uma avaliação médica de preferência especializada antes da prática da atividade física. Thales de Carvalho, especialista em cardiologia e hemodinâmica, conduz um projeto no Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício da Universidade do Estado de Santa Catarina. A proposta do núcleo é atender atletas e desportistas. Thales enfatiza o excesso do exercício e seus sintomas. Ele começa a influir negativamente no próprio desempenho, né? Começa a influir negativamente na saúde do sujeito, no humor, na qualidade de vida. Então, qualquer pessoa que está num programa de treinamento e começa a perceber que, apesar do treinamento estar rendendo menos, ele não precisa treinar mais, ele precisa treinar menos, provavelmente já passou do ponto. Além de todos os problemas que o excesso de treinamento e a falta de uma planilha adequada de exercícios podem causar, a escolha de materiais apropriados para a prática da atividade física é fundamental para que não ocorra danos à saúde. Um ato simples de escolher um tênis errado para uma corrida, isso já pode causar um problema muito sério, a curto ou normalmente a longo prazo. Então, às vezes, a orientação de um profissional, um fisioterapeuta, no caso, um educador físico que entenda dessa parte essa parte mais de assessoria esportiva também vai poder ajudar, um médico. Na verdade, todos têm uma função dentro da equipe multidisciplinar. Paulo Henrique Veloso buscou esse tipo de orientação na equipe Time, que envolve preparador e educador físico. Eu comecei, então, primeiro correndo e andando de mountain bike, né, sem compromisso, saía final de semana para pedalar, sem proteção, com o tênis errado. E aí acho que fui aumentando o volume, porque fui pegando gosto pela coisa, né? E acabei me machucando algumas vezes, então foi aí que eu decidi procurar uma ajuda de um profissional, né? Paulo é atendido pela educadora física Mariana Borges. Ambos praticam triatlon. Ela acredita que Paulo é um bom exemplo dos benefícios de um acompanhamento interdisciplinar. Tem muita gente que pratica por conta e acaba se machucando muito, e aí a culpa é da corrida. Muitas vezes não é a corrida, é o jeito que a pessoa faz, a técnica, ou treina demais. Então, tem bastante gente que acaba nos procurando, né? Um exemplo é o Paulo Henrique, ele tem 31 anos e ele faz triatlon comigo desde 2010, né? Quando ele nos procurou, assim, que ele estava treinando sozinho. Já é difícil treinar sozinho a corrida, imagina o triatlon, né? Então, às vezes a pessoa não tem muita noção e vai no empirismo. E aí não rende tanto nos treinos como poderia, e o pior que aumenta o risco de lesões, né? Então, desde 2010 a gente já faz esse trabalho com ele, onde ele melhorou muito nas valências nas 3 modalidades, e esse ano ele treinou e completou o seu primeiro Ironman, né? Que foi o grande desafio dele no triatlon. Ele gostou da brincadeira e se inscreveu para o ano que vem de novo. Além de educadora física, Mariana traz no currículo uma informação importante. É da elite do Ironman Brasil. E, é claro, também recebe acompanhamento interdisciplinar. A equipe de apoio é formada por 3 médicos especialistas em áreas diferentes, um fisioterapeuta e um nutricionista. Desses 5 profissionais, 2 são os mais procurados. Geralmente é o nutricionista e o fisioterapeuta, né? Então,
O fisioterapeuta, eu faço trabalho com o Brian, né? O Brian Cordeiro já há uns 3 anos, que ele me apoia. E a dieta dele é fundamental para eu render nos treinos e me recuperar, né? E a fisioterapia, sempre eu procuro às vezes fazer a preventiva, ou se eu tenho alguma lesão, algum incômodo, eu já vou para resolver o quanto antes, para não virar uma coisa crônica, né? Então, os que eu mais uso mesmo, né? Então, a fisioterapeuta e nutricionista. Eu acho que é fundamental, assim, um acompanhamento interdisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, o educador físico, o preparador físico, né? O técnico, se for um clube, e todos os esportes, a própria psicologia é extremamente importante, inserida no grupo, porque quando tu olha um atleta, tu não pode olhar só pelo lado nutricional. Eu tenho que conversar com o fisioterapeuta para saber se ele está se recuperando bem de lesão, se ele está tendo mais lesão, se o grupo, por exemplo, na fisioterapia, eu chego pro fisioterapeuta e pergunto, e aí, como é que está o grupo? Tem lesionado muito? Não tem lesionado? Isso influencia no meu trabalho. O mundo do esporte é marcado por disputas, sejam elas em equipe ou quando o atleta tenta vencer individualmente. No meio dessas competições, há um consenso: a importância do acompanhamento interdisciplinar. Esse acompanhamento hoje em dia ele é fundamental no alto nível e até no amador, aquele amador que é importante você ter um acompanhamento. Acho que você fazer da sua cabeça não é legal. Acho que quanto mais você tiver um por trás te acompanhando é melhor. Então, o preparador físico é muito importante para ele te orientar no seu trabalho, o fisioterapeuta, né, tá ali com você, te ajudando, e o psicólogo do esporte. Psicologia do esporte, hoje em dia, uma coisa que o Brasil tá precisando melhorar. Acho que você pega as potências olímpicas, Estados Unidos, China, todos trabalham muito isso. Eu acredito que sim, mesmo se for um atleta que procure ser mais saudável, ou um atleta, como a gente falou, de alto nível competitivo, precisa. Porque um cara que procura saúde, ele vai precisar, de repente, da orientação do fisioterapeuta no início do treinamento, mas de repente um educador físico para fazer uma planilha de treinamento para ele, uma nutricionista para ajudar na alimentação, e por aí vai, um médico, um psicólogo, não importa. Então, desde atletas amadores até, com certeza, quanto maior o nível de exigência das competições, dos treinamentos, maior a importância dessa equipe multidisciplinar. Eu sou suspeita a falar, porque eu faço pesquisas com trabalho interdisciplinar. Tudo o que eu faço é buscando a interdisciplinaridade, porque eu acho extremamente fundamental. Um psicólogo não vai fazer todo esse trabalho que eu te disse que a gente faz se não tiver uma equipe interdisciplinar junto. É inter que eu digo, não multi. Por quê? Porque multi, cada um vai trabalhar no seu objetivo, vai se conversar de vez em quando. O inter, todos estão dentro do mesmo objetivo, cada um na sua função. O nadador Michael Phelps foi condecorado pela Federação Internacional de Natação com o troféu Maior Atleta Olímpico de Todos os Tempos. Com 22 medalhas olímpicas, ele conta